A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá, é um prazer estar de volta com você aqui na Bradesco Esportes FM 91.1 com mais uma edição de O Negócio é Esporte. E aqui ao meu lado, apresentando também esse programa comigo, o jornalista Alexandre Caralta. Boa noite, Caralta. Boa noite, Sérgio. Boa noite aos ouvintes da Bradesco Esportes FM. Ainda estamos vivendo um clima de Copa das Confederações. Amanhã tem Brasil e Uruguai, na capital mineira. Mas hoje a gente vai falar aqui de outro esporte. Vamos passar a bola para o basquete. E o programa de hoje vai discutir os rumos do basquete brasileiro como plataforma de negócios. Nosso convidado de hoje é Guilherme Buzo, que jogou 10 anos na equipe de basquete do Santo André e atualmente é gerente de comunicação e marketing da Liga Nacional de Basquete. A gente vai bater um papo com ele para saber como é o cenário do basquetebol brasileiro como plataforma de negócios. Mas antes, eu convido você a acessar o nosso site. O endereço é www.onegocioesporte.com.br. Você também pode seguir o nosso perfil no Twitter, no endereço @onegocioesporte, e também curtir a nossa página no Facebook. Mas antes de quicar a nossa bolinha para falar sobre o basquete brasileiro e o marketing esportivo, vamos saber o que de mais importante aconteceu no mundo do marketing esportivo esta semana. Golaços da semana. Os negócios no mundo esportivo. Além de cravar uma média de audiência em torno de 16 milhões de espectadores, as finais da NBA entre o campeão Miami Heat e o San Antonio Spurs do brasileiro Thiago Splitter bombaram no Twitter. Os 7 jogos geraram 27 milhões de tweets, estima o site de notícias Mashable. O campeão de comentários também foi do time da Flórida, LeBron James, claro, que se consagrou como o jogador mais valioso da temporada. Outra barbada no Twitter foi o camisa 10 da seleção brasileira. O nome Neymar foi mencionado 92 mil vezes na primeira fase da Copa das Confederações, aponta a pesquisa feita pelo Barcelona. Em segundo lugar, também nenhuma surpresa, o atacante italiano Balotelli teve 78 mil menções. Ainda falando de Copa das Confederações, a FIFA divulgou alguns números sobre a audiência na primeira fase. Apesar da emoção e da rivalidade envolvidas sempre no clássico entre brasileiros e italianos, a partida mais assistida pela televisão foi Brasil e México. Mais de 40 milhões acompanharam a vitória dos comandados de Felipão por 2-0. Nesse confronto, 65,5% da audiência foi nacional, o que representa 26,2 milhões de telespectadores. Olha aí, a Copa Internacional de Futsal 2013 terá como patrocinadora a fabricante de materiais esportivos Penalty. Disputada entre os dias 27 e 30 de junho nos Estados Unidos, a competição é considerada o campeonato mundial da modalidade. Também será da Penalty a bola oficial do torneio. O Negócio é Esporte dessa semana vai discutir os rumos do basquete brasileiro como plataforma de negócios. E o nosso convidado desta semana é o gerente de comunicação e marketing da Liga Nacional de Basquete, Guilherme Buzo. Guilherme jogou 10 anos na equipe de basquete do Santo André até sua formação acadêmica como jornalista na Universidade Metodista de São Paulo. É colunista do site oficial da NBA no Brasil e em 2009 assumiu, portanto, o cargo de gerente de comunicação da Liga Nacional de Basquete, que organiza o NBB, o Novo Basquete Brasil. Guilherme, é um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, obrigado a vocês por esse convite e pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais de basquete, uma coisa que eu sempre gosto de fazer. Até porque, Guilherme, o basquete voltou a ser uma bola da vez, né? Vivemos aí finais emocionantes com o bicampeonato do Miami Heat sobre o San Antonio Spurs, né? Com o bicampeonato também do LeBron, que fatura na temporada algo em torno de 120 milhões de reais. Quer dizer, o basquete americano é, sem dúvida, um produto já consolidado em termos de negócios. Agora, passando a bola aqui para o Brasil, seria exagero a gente dizer que o Novo Basquete Brasil, criado em 2008, já representa uma virada naquele que era o segundo esporte mais popular do país? Depois de 5 temporadas
e de uma receita que ultrapassa os 48 milhões de reais, o NBB já está consolidado ou ainda tem muito a evoluir? Eu acho que consolidado ainda não. Eu acho que ele está se consolidando a cada temporada, né? Hoje a gente ainda tem muita coisa a evoluir em diversas áreas, tanto dos clubes, quanto dos ginásios, das arenas, do público, mas de pouquinho em pouquinho eu acho que o NBB vem resgatando esse sucesso que é o basquete, a popularidade do basquete no país, e aos poucos a gente vem conseguindo resgatar essa cultura que o povo brasileiro tem de gostar de basquete, e aos poucos a gente vai consolidando esse campeonato. São 5 temporadas, a gente acabou de terminar essa 5ª temporada com uma partida na HSBC Arena completamente lotada, mais de 16 mil pessoas, um jogo bonito, Flamengo e Uberlândia, e a cada ano isso vai crescendo. Pois é, a gente vê aqui que os números mostram que o consumidor tem respondido bem a essas mudanças, né? Se a gente contar aí, desde a primeira temporada da NBB, cuja média de público foi de menos de 1.000 pessoas, né? Para essa arena lotada, mais de 16 mil, pode-se dizer que o público tem respondido, né? Quer dizer que você acha que o basquete já está recuperando a popularidade? Eu acho que sim. O fato de a gente ter grandes atletas do basquete brasileiro de volta aqui no campeonato, isso ajuda bastante. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem nessa última temporada, desde a primeira até hoje, a gente teve um repatriamento de mais de 30 atletas. E eu não estou falando de atletas que estavam jogando em equipes menores na Europa ou nos Estados Unidos. Eu estou falando de atletas que passaram pela NBA, que passaram pelos principais campeonatos da Europa, como o espanhol, o grego, o russo. Esses atletas estão aqui. A gente tem o Marquinhos, que foi o melhor jogador dessa temporada, já jogou na NBA e hoje joga no Flamengo, renovou, ele teve propostas para sair e preferiu ficar no Brasil. Então, esse tipo de atleta, mais os atletas estrangeiros que estão vendo aqui no Brasil uma possibilidade de crescimento, eu acho que tudo isso atrai demais, atrai o público quer ver esses atletas aqui. Metade da seleção brasileira que estava em Londres joga hoje no NBB, então todo esse atrativo faz com que o público vá ao ginásio e vai conferir esses grandes atletas do basquete. Nós passamos de 8 para 37, né, estrangeiros. A gente já observa aí um mercado nacional mais forte, mais atraente. Há uma tática, Guilherme, conjunta para repatriar alguns craques e trazer os estrangeiros? O Leandrinho, por exemplo, que estaria negociando para voltar ao Brasil, não é isso? Existe sim, Sérgio. A gente tem os times do NBB, então a cada temporada eles querem melhorar os seus elencos, eles querem chegar ao título e para isso eles precisam, a cada ano, a barra, vamos dizer assim, a barra do nível de excelência, do nível para se chegar ao título do NBB, ela aumenta. E cada ano os times preferem investir, tem que trazer gente de fora, tem que trazer grandes atletas, e eles vão em busca do que tem de melhor. O Paulão Prestes, você falou o Leandrinho é um jogador que hoje pode voltar ao Brasil, ele ainda tem um impasse lá nos Estados Unidos, de repente na próxima temporada ele está aqui jogando o NBB. Ele está negociando, parece com 3 clubes brasileiros, não é isso? Isso fica no caráter de especulação, né? Eu não sei se oficialmente, realmente, a gente tem esses times indo atrás do Leandrinho. Eu sei que existe o desejo, né? O Leandrinho mesmo já mencionou que houve a procura, mas isso seria fantástico, ter um jogador de NBA do calibre do Leandrinho, que poderia estar jogando em qualquer equipe da NBA, voltar para o Brasil e jogar aqui nas quadras brasileiras, seria fantástico. Isso acontece com outros jogadores que já voltaram também. Guilherme Giovannone, que já foi MVP do NBB, também joga hoje no Brasil, preferiu voltar de 10 anos na Itália, preferiu voltar para o Brasil. O Marquinhos, que eu mencionei, tem o Baby, que também é um jogador que teve 2, 3 temporadas na NBA. Então isso vem acontecendo com mais frequência. Pois é, os clubes, eles parece que estão investindo mais, alguns clubes até tradicionais de futebol, o próprio Fluminense, que resolveu voltar a investir no basquete.
me parece que é um dos que sonham com o Leandrinho. Você acredita que esse resgate dos clubes tradicionais, até ligados ao futebol, é um dos caminhos para continuar fortalecendo a Liga Nacional? Isso é muito benéfico, né, para o basquete. Você ter a possibilidade de receber clubes de camisa, clubes de futebol que já estão consolidados, já tem o seu público, já tem o seu torcedor, retornando ao basquete, isso para nós é muito importante, é muito interessante. É diferente quando você vê um Flamengo torcendo o público ali, torcendo por um clube que já tem toda uma tradição esportiva. Ele tem um caráter completamente diferente na partida, o jogador se sente fazendo parte de um clube maior, de uma coisa muito maior. É a força da camisa, né? Exatamente. Isso é muito legal. É notório quando você vê um jogo do Flamengo, você vê o torcedor entrando no jogo, o próprio atleta consegue identificar isso durante a partida. Isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, o basquete conseguiu manter as suas praças, as praças tradicionais do basquete, independente do que aconteceu com o basquete num período aí, o basquete conseguiu manter essas praças tradicionais, como a cidade de Franca, que tem uma torcida extremamente apaixonada, que conhece o basquete, que gosta de basquete, como o Uberlândia, que esse ano chegou à final. O Uberlândia, nas semifinais, lotou todos os jogos na melhor de 5, a partir das quartas de finais. Eles já conseguiram lotar o ginásio, fizeram uma festa maravilhosa lá na cidade, que são cidades que não têm futebol. Então o basquete corre sozinho. E Brasília, né? Brasília hoje briga ali com Franca, eles têm uma briga, uma discussão benéfica, saudável. Uma rixa benéfica, né? Exatamente, uma rixa benéfica sobre quem é a capital do basquete. E olha que para tirar essa hegemonia de Franca é difícil, né? A gente sabe que lá em Franca, até a cesta de lixo, ela tem o formato de uma cesta de basquete. Respira-se basquete, né? Mas você acredita então, Guilherme, que o modelo ideal seja uma combinação entre clubes mais fortes e parte deles tradicionais, até para contar com a força dessas camisas, com um investimento em polos de basquete? Acho que esse modelo é o ideal? Ele vem sendo muito benéfico para o basquete, né? Hoje a gente consegue ter essas praças que são tradicionais e que já têm o apelo, né? Que já fazem basquete, que gostam do basquete, que estão sempre presentes. E a gente está tendo hoje o interesse desses clubes novos de se integrarem a essa elite do basquete nacional. Recentemente a gente teve mais um caso bem interessante, né? Vieram, agora fazem parte da liga e vão tentar pleitear essa vaga para o NBB. Goiânia, né? O Universo Goiânia, que retorna ao basquete depois de mais de 10 anos. É uma praça também que respirou basquete por muito tempo. E o Fluminense, que é um clube de camisa, que também fazia tempo que não investia no basquete. Então eu acho que é realmente o que você falou. A gente está conseguindo mesclar tanto o clube de camisa com essa interesse em voltar ao basquete, quanto essas praças que estão ou se mantendo ou reanimando aí no país. Guilherme, ainda pegando uma carona lá na NBA, né? Vários jogadores brasileiros jogam hoje na NBA, como a gente falou, do Leandrinho, o Varejão, o Thiago Splitter. E recentemente o nosso Oscar, o Mão Santa, foi incluído no Hall da Fama do basquete internacional. Já dá pra gente afirmar que a imagem do nosso basquete cresce lá fora, principalmente nos Estados Unidos? Cresce demais. A partir do momento que os jogadores brasileiros foram para a NBA, a gente abriu esse mercado, mostrou que o Brasil estava vivo, né? E a gente está falando de jogadores. O mais bacana disso é que a gente está falando de jogadores que não são coadjuvantes ali na NBA. A gente está falando do Thiago Splitter, que é pivô titular do San Antonio Spurs, que recentemente fez a final da NBA. A gente está falando de Anderson Varejão, que é um dos principais jogadores da liga, com características agressivas e um carisma absurdo. O Nenê, que é um dos grandes pivôs da liga. O Leandrinho, por muitos anos, foi um dos principais jogadores da liga. Então a gente está falando de 4 jogadores aí que têm
muito potencial e mostraram que o basquete brasileiro tem toda essa força ainda. E isso passou para as outras equipes, né, para as outras seleções. A gente, hoje o basquete que estava lá atrás, no ranking da FIBA, ele hoje faz parte, ele está entre os 10 maiores, entre as 10 maiores seleções do ranking da FIBA. A gente, com certeza, resgatou essa força. Hoje é uma seleção extremamente respeitada. Infelizmente, a gente sofreu algumas derrotas pontuais aí, momentos que não podia perder para a Argentina, que é nosso principal rival, mas de toda maneira vencemos adversários que antigamente a gente não estava conseguindo vencer. Pois é, a seleção, quer dizer, o Brasil, bicampeão do mundo, né, 59, 63, ele amargou aí 16 anos fora dos Jogos Olímpicos, voltou em Londres e aos poucos está tentando voltar, digamos assim, à elite do basquete mundial. O que falta para isso? Olha, Carol, falta muita coisa, né? O basquete está nesse processo de resgate ainda, né? O primeiro passo, se é que a gente pode dizer assim, foi a criação da Liga. Eu acho que uma Liga Nacional forte, fazendo um basquete de qualidade, com os clubes unidos, foi o primeiro passo para a gente conseguir isso. Consequentemente, os nossos atletas hoje eles estão mais valorizados, eles se sentem mais valorizados. E a partir daí a gente voltou a ter aquele espelho para essa garotada começar a crescer. A Liga Nacional de Basquete também criou, juntamente ao Ministério do Esporte, um campeonato sub-22 nacional. Isso não existia. Hoje a gente tem a Liga de Desenvolvimento de Basquete, que é uma maneira também de desenvolver novos atletas, de dar a eles a possibilidade de serem os protagonistas das equipes, porque às vezes o jogador ele é novo, ele tem totais condições, mas no decorrer do campeonato ele fica no banco, ele não tem muitas oportunidades pela qualidade do campeonato, pela dificuldade que é. A Liga de Desenvolvimento foi criada para isso, para que esses jogadores comecem a treinar o protagonismo, decidirem jogadas, lances importantes, terem a responsabilidade de comandar essas equipes. Então, assim, algumas coisas estão sendo feitas. A seleção brasileira, os jogadores na NBA também ajuda bastante, porque eles estão, não só a NBA, o Marcelinho Huertas hoje é jogador do Barcelona, ele joga a principal liga do mundo, tirando a NBA. Então, nossos jogadores lá fora, os principais jogadores da seleção brasileira lá fora, ganhando cancha, ganhando experiência, mais uma Liga Nacional forte aqui dentro, os frutos vão ser colhidos lá na frente e já estão sendo colhidos, né? O fato de a gente ter voltado para a Olimpíada e disputado com a elite do basquete mundial de igual para igual, já mostra que o basquete está de volta. Voltar a ser campeão do mundo não depende somente disso. Muitos fatores ajudam para que isso aconteça ou não. Mas o trabalho está sendo feito e acredito que no futuro próximo a gente pode até conquistar uma medalha olímpica, um pódio em campeonatos mundiais, e eu acho que isso está perto de acontecer. Já tivemos perto disso e, se Deus quiser, vamos voltar a ficar bem pertinho disso novamente. A gente vai continuar quicando essa bolinha aqui logo depois do intervalo. O nosso convidado de hoje aqui no Negócio é Esporte é o gerente de comunicação e marketing da Liga Nacional de Basquete, Guilherme Buzo. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O Negócio é Esporte. Estamos de volta aqui na Bradesco Esportes FM 91.1 com o Negócio é Esporte. Essa semana nós estamos discutindo os rumos do basquete brasileiro como plataforma de negócios. E eu convido você a acessar também o nosso site. O nosso endereço é www.onegocioesporte.com.br www.onegocioesporte.com.br. Já a gente volta no bate-papo aqui com o gerente de comunicação
e Marketing da Liga Nacional de Basquete, Guilherme Bozo. Mas antes, vamos a um giro pelo que vai acontecer no mundo do marketing esportivo, a nossa agenda desta semana aqui no Negócio Esporte. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. A Universidade de Montes Claros, em Minas, inaugura com a Confederação Brasileira de Vôlei uma pós-graduação à distância em Gestão de Marketing Esportivo. Dirigida a profissionais ligados ao vôlei, o curso começa em agosto e vai se estender por 14 meses. Aberta a temporada dos grandes eventos esportivos, a Academia Brasileira de Pesquisa, Extensão e Treinamento também ataca de curso em marketing esportivo. Depois de 20 horas de aulas online, os alunos podem ser encaminhados para clubes de futebol e agências publicitárias. O curso de Gestão Esportiva do Instituto IAJ está com inscrições abertas. O coordenador da turma é o diretor jurídico do Flamengo, André Gaudiano. As aulas começam no dia 10 de agosto no campus da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O Instituto de Pós-Graduação de Goiás lança no dia 5 de julho a terceira turma de MBA em Marketing e Inteligência Competitiva em Goiânia. O objetivo é capacitar executivos com visão estratégica para negócios esportivos. O nosso convidado de hoje aqui no programa é o gerente de comunicação e marketing da Liga Nacional de Basquete, Guilherme Bozo. Ele que é responsável também pelo grande sucesso da NBB. Garauta. Zé Guilherme, a gente estava conversando aqui sobre a perspectiva de o basquete voltar à elite mundial, voltar ao pódio, enfim. E tão difícil, né, e necessário, talvez, quanto isso, é recuperar o posto de segundo esporte em popularidade no Brasil, que durante muito tempo foi do basquete, né? Até que ponto esse modelo de seleção, esse trabalho que é feito não só na liga, mas na seleção, que até está desenvolvendo uma categoria de jovens e tal, até que ponto isso também contribui para recuperar a popularidade do esporte no Brasil? Carlota, esporte no Brasil, quando a gente fala esporte no Brasil, a gente precisa sempre de resultado, né? Eu não sei, infelizmente ou felizmente, eu acho que precisa ter resultados. Se você está falando de esporte de competição, você precisa ter sucesso, no caso do basquete, na quadra. Eu acho que o basquete brasileiro teve um pouco de dificuldade para se manter ali entre os primeiros, comparando ao vôlei, devido a essa falta de resultados. A gente perdeu um pouco de espaço nesse aspecto. Uma vez que a gente consiga retomar esse caminho das vitórias, retomar esse caminho de organização, né, do campeonato interno, vencer competições internacionais, eu acho que o basquete volta a ter chance de recuperar essa vaga, essa segunda posição na popularidade do Brasil. O vôlei por muito tempo, e vem até hoje, né, tendo muito resultado internacional. O calendário do vôlei ajuda bastante, porque eles têm a possibilidade de todo ano fazer uma Superliga, e querendo ou não, o vôlei já venceu inúmeras Superligas. Então a gente está falando de uma modalidade vencedora, o tempo inteiro vencendo, isso ajuda bastante. O basquete tem uma dificuldade com o calendário, é um calendário que respeita o calendário europeu, o calendário da NBA, que você tem pouco tempo para trabalhar com seleção, e geralmente você trabalha ou em Olimpíada ou em Mundial, e nesse de 2 em 2 anos, né, em 2 anos é Olimpíada, a cada 2 anos é Mundial, e você tem nesse meio tempo as classificatórias. Então o Brasil não tem uma espécie de Liga Mundial para tentar vencer mais vezes. Isso é uma diferença que tem de uma modalidade para outra. Mas o caminho tá certo, assim. O basquete está de pouquinho em pouquinho recuperando a sua seleção cada vez mais forte, com atletas internacionais. Como eu disse agora há pouco, na última Olimpíada, metade da seleção brasileira, de 12 jogadores, 6 atuam no basquete nacional, então é um atrativo muito grande para o NBB. E eu acho que aos poucos a gente pode voltar a ser a segunda modalidade do país. Esse é o objetivo
de todo basqueteiro. O objetivo é recuperar essa posição, sim. Talvez a base também seja importante a gente falar, né, Guilherme? Você não acha que nesse ponto a disseminação de novos praticantes, novos craques, o basquete brasileiro ainda tem muito a evoluir? A gente lembra, você falou do vôlei, por exemplo, a gente lembra que um dos alicerces do plano, né, que popularizou o voleibol no Brasil foi justamente o aumento da base de praticantes. Verdade, Sérgio. A gente nunca pode achar que está tudo certo, né? E quando a gente fala de base, a gente já está planejando a equipe que vai defender o Brasil daqui a um tempo. A Liga Nacional de Basquete, preocupada com isso, criou a Liga de Desenvolvimento de Basquete, uma competição com o Ministério do Esporte, que já está visando isso, né? A possibilidade de você dar mais oportunidades, criar um campeonato de clubes bastante forte, bastante competitivo, para que esses jovens garotos que estão ainda naquela... o basquete até o juvenil, né, antes de se tornar adulto, é até os 19 anos. Dos 19 até os 22, 23 anos, é aquela fase que o atleta ele não tem muita chance no adulto. E muitas vezes ele acaba desistindo, porque ele tomou uma atitude de ir para um clube que ele não teve tanta chance, depois ele não tem mais espaço, não apareceu tanto para que outro clube consiga contratá-lo. Então, a Liga de Desenvolvimento foi criada para isso, para que a gente tenha a possibilidade de dar bagagem para esses jogadores e para que eles se envolvam nesse período que é um pouco mais crítico, de 19 a 23. Mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer a base, né? Lá atrás, quanto mais praticantes de basquete, melhor. E eu acho que o NBB ele tem uma função interessante nesse aspecto, que é a criação dos ídolos, né? Quanto dos espelhos. O fato do basquete, do NBB, está aparecendo mais na mídia, está tendo mais retorno de visibilidade. Isso ajuda bastante a desenvolver esses espelhos, né? Os atletas, a molecada vê um Marquinhos jogando no Flamengo, se destacando. Isso estimula os garotos a jogarem basquete, a terem o interesse pela modalidade. E eu digo que por um tempo a gente não tinha isso. O basquete não tinha essa visibilidade, não tinha essa qualidade, podemos dizer assim, para que a garotada se interessasse pela modalidade. Eu acho que isso mudou bastante com a criação do NBB. Pois é, claro que a formação de ídolos é fundamental para desenvolver o esporte, para atrair as novas gerações, novos praticantes e tal, mas é importante também criar a estrutura para que haja essa prática. E a gente volta à questão dos clubes, né? Para disseminar essa prática, é importante que haja ou uma condição de prática em praças, por exemplo, ou em clubes, como a gente observou no projeto do vôlei. Né? E como é que anda esse investimento dos clubes? Isso é viável ou a gente está falando aqui de uma teoria, mas que ainda está distante de ser consolidada? Não está distante não. Os clubes estão trabalhando a base, né? O basquete nunca parou de trabalhar as categorias de base. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem até comparando o vôlei, os campeonatos de base estaduais aqui em São Paulo, eles têm muito mais times que o voleibol, mas assim, muito mais mesmo. Eu diria que o campeonato de base, mirim, 13, 14 anos, aqui em São Paulo, eles têm por média de 30, 35 times, chutando baixo, chutando um chute aqui por alto. E o voleibol trabalha com 10, 12 times por categoria. Então, assim, o basquete vem sendo trabalhado na base. O que precisava realmente era ter esse elo dessa molecada, desses talentos, terem o interesse de continuarem jogando e desenvolverem. Hoje a gente tem isso. O basquete ele dá essa oportunidade. O NBB, a segunda divisão que vai ser criada, hoje a gente tem a possibilidade de ter mais times para abraçarem essa molecada que está chegando. Consequentemente, a Confederação Brasileira de Basquete também
vem trabalhando nisso, desenvolvendo esses campeonatos de base para que a gente consiga desenvolver mais talentos e que eles não parem, que eles continuem jogando e se mantendo no alto nível. Vamos continuar falando um pouquinho desse assunto, já que você falou da segunda divisão. Nós estamos conversando aqui no Negócio Esporte dessa semana com o gerente de comunicação e marketing da Liga Nacional de Basquete, Guilherme Bozo. Guilherme, então, você falou da segunda divisão, para a próxima edição deve ser criada a Supercopa Brasil, né, que vai funcionar como uma segunda divisão. Esse projeto é parecido, por exemplo, com o que acontece com o campeonato de futebol inglês, que é a Premier League, que é a primeira divisão, e a segunda é chamada de First Division. Isso é uma maneira de fortalecer a marca da NBB, né, do Novo Basquete Brasil, e estimular os investimentos também para a divisão de acesso? Exatamente. A gente pretende, para essa próxima temporada, criar a segunda divisão, que a princípio seria criada a gente convidaria algumas equipes para fazerem parte dessa segunda divisão, e a partir daí criar esse ciclo de acesso e descenso, né? Seriam quantas equipes, em princípio, Guilherme? Por volta de 8 equipes. 8 equipes poderiam participar. Isso também é uma estimativa, assim. A gente vai fazer vamos fazer os convites. A Supercopa Brasil, que é uma competição da CBB e vem sendo a competição que dá o acesso ao NBB nos últimos 3 anos, ela continuaria dando esse acesso, mas para a segunda divisão. Os clubes viriam da Supercopa para acessar a segunda divisão, e a partir daí a gente criaria o ciclo ali de primeira e segunda divisão. A Supercopa desse ano, que o Macaé conseguiu a vaga via Supercopa Brasil, Macaé do Rio de Janeiro, teve a participação de mais de 30 clubes, e desses 30 clubes, muitos deles já manifestaram o interesse de participar da segunda divisão, que deve começar no início de 2014. A gente acredita que a segunda divisão é um estímulo, né, para que os clubes continuem investindo, tenham o desejo de subir para a primeira e não desmotive os últimos colocados ali do NBB, que hoje não tem, hoje eles estão lá, simplesmente jogando a competição. Então a gente acha que uma segunda divisão ela vai criar esse estímulo, como é feito no futebol, de que os clubes vão querer investir e tentar sempre se manter na elite do basquete. Pois é, ainda traçando um paralelo com o futebol, o basquete passou a valorizar mais a competição nacional. Esse é o modelo mais ajustado aos negócios. Eu lembro que na NBA, a Liga de Basquete Americano, né, os principais clubes faturam alguma coisa em torno de 4 bilhões de dólares por temporada, né? Quer dizer, essa valorização do campeonato nacional é o modelo, chegou a ser o modelo mais ajustado aos negócios? Ou você acha que ainda é possível resgatar o charme dos campeonatos estaduais? Olha, Carata, o campeonato nacional hoje ele é a realidade do basquete nacional. A gente tem ainda um campeonato estadual muito forte, que é o Campeonato Paulista, mas devido ao calendário a gente não consegue ter tudo ao mesmo tempo. O calendário do Campeonato Paulista teve que ser reduzido, a gente não consegue, e hoje o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro é menor, os outros campeonatos estaduais são menores. Eu gosto dos campeonatos estaduais, acho que eles têm o seu charme realmente, mas com a necessidade de ter um campeonato nacional mais forte, para que todos joguem contra todos, que a gente tenha os playoffs, é preciso encurtar esses estaduais. Não tem como, é muito difícil. A gente ainda não conseguiu achar essa fórmula ideal. Porque no meio do ano tem seleção brasileira, tem competições internacionais. Então, às vezes, não sei necessariamente se é uma questão financeira, mas também é uma questão de calendário também. Fica difícil ter tudo, né? Hoje em dia é mais complicado. Antigamente, os estaduais eles tinham mais força porque as viagens eram mais complicadas. Então, os campeonatos nacionais, eles até tinham um caráter de Copa, né? Isso no futebol acontecia muito. Era a Copa Brasil, então fazia um torneio menor, com a facilidade de ir e vir, né? Isso foi crescendo, os campeonatos nacionais foram crescendo,
e dificultaram um pouco os estaduais. Eu acho que o basquete hoje ele sofre o mesmo problema do futebol. Falta de calendário mesmo, de espaço. Não é muito simples fazer essa conta. Pois é, mas para disseminar, o que você acha de agregar a isso iniciativas como, por exemplo, aquele torneio da CUFA, da Central Única das Favelas? Você não acha que esse tipo de iniciativa também é importante para disseminar mais a prática, formar uma base mais consistente na prática de basquete? Extremamente válido, Sérgio. Isso tem que ter. A gente mencionou aqui os times de ponta, né? Que é muito complicado você ter mais de um time de ponta numa cidade pequena, por exemplo, como menor, como Uberlândia, por exemplo. Não dá para ter 2 times ali brigando por espaço numa cidade menor. Mas, ao mesmo tempo, seria muito rico para a cidade de Uberlândia possuir outros clubes de base que desenvolvam o basquete, que façam o trabalho de base, que façam o trabalho nas comunidades, como o caso da CUFA. Isso, sem dúvida, isso é importante demais. O importante é que pessoas joguem basquete, que tenham espaço para jogar basquete. Agora, falando de basquete de ponta, eu acho isso um pouco mais complicado, porque é investimento, de repente o apoio de prefeitura. Quando você tem 2 times, você não consegue apoiar os 2 ao mesmo tempo, com a força, com o valor que você precisa para ter um time de ponta. Então, eu acho, em relação aos times de ponta, um pouco mais complicado. Mas na base, né, no desenvolvimento do basquete, sem dúvida, quanto mais agremiações, quanto mais clubes tiverem praticando basquete, melhor para a modalidade lá na frente. No Negócio Esporte dessa semana, estamos conversando com o gerente de comunicação e marketing da Liga Nacional de Basquete, Guilherme Buzzo. No próximo bloco a gente vai falar sobre seleção brasileira, vamos falar de NBA e também das arenas. Será que a gente tem arenas tão bem preparadas, né, para o nível de competição que a gente espera ter e do show do basquete que a gente tenta copiar dos Estados Unidos? Não saia daí, a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O negócio é esporte. De volta aqui na Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte. Essa semana estamos quicando uma bolinha, falando do basquete brasileiro. O nosso convidado dessa semana é o gerente de comunicação e marketing da Liga Nacional de Basquete, Guilherme Buzzo. E eu lembro para você que você pode também nos acompanhar pelo Facebook, pode curtir a nossa fanpage, pode também nos seguir pelo Twitter, no nosso endereço @onegocioesporte, e também conferir a nossa página na internet no nosso endereço www.onegocioesporte.com.br. Guilherme, a gente vai falar um pouquinho de NBA agora. Alguns times, como por exemplo o Knicks, né, o New York Knicks, fatura por temporada 250 milhões de dólares pelo uso da marca, né? O que está faltando para o basquete brasileiro aproveitar melhor do ponto de vista de negócios, as suas marcas? Nós temos marcas fortíssimas, como por exemplo o Flamengo. O que está faltando para o marketing do basquete, para as marcas do basquete brasileiro decolarem? Olha, Sérgio, eu acho que ainda tem bastante coisa para evoluir, né? Bastante coisa mesmo. Como a gente falou agora no começo, o NBB ele é uma marca que está se consolidando. O campeonato em si está se consolidando. É uma marca que tem 5 anos. A gente tem a Liga Argentina, tem 25 anos. A Liga ACB, a Liga Espanhola, tem mais de 50 anos. A NBA tem mais de 75 anos. Então, são ligas que já estão no mercado há um grande tempo. O NBB hoje está se consolidando, consequentemente, os times que fazem parte dessa liga também. Então, com o tempo, eu acho que isso vai crescer. A gente vai ter o desenvolvimento também. Hoje o importante para o começo da liga era desenvolver tecnicamente na quadra, ter um campeonato forte. Hoje a gente está conseguindo atingir isso. Naturalmente, com um campeonato forte, o interesse do público, a qualidade dos outros setores também, marketing, comunicação, negócios, isso vai evoluir naturalmente.
Então, eu acho que ainda estamos nesse processo de consolidação na quadra e que, consequentemente, vai também se consolidar em outras áreas. Eu acho que ainda falta um pouquinho para a gente ter esse apelo, essa força. Claro, você tem um jogo interessante, atraente, é fundamental para o negócio. Mas a gente sabe que o basquete como espetáculo, né, um modelo que já é adotado nos Estados Unidos há bastante tempo, ele exige outros aspectos, como você mesmo observou há pouco, né, Guilherme? Que ações que a gente importou, né, do marketing americano e que já estão relativamente consolidadas aqui, e que outras ações vocês que administram o novo basquete pretendem implantar para cada vez mais acentuar essa porção espetáculo do basquete? Olha, Carlota, uma das coisas que a gente já faz muito bem e está conseguindo ter, os clubes estão entendendo isso muito bem, é a possibilidade de explorar o ídolo, de explorar os atletas. Então, há 2 anos já, a cada temporada, no começo de toda a temporada, a gente faz um Media Day, que é aquele dia de mídia que a NBA faz com maestria e as outras a Liga Espanhola também já faz isso há algum tempo, que é a possibilidade de você fazer uma sessão de fotos com todos os jogadores. Essa sessão de fotos a gente consegue tirar fotos de todos os atletas e explorar futuramente essa imagem dos jogadores em ações institucionais, em publicidade, em eventos. A gente consegue fazer isso hoje com mais facilidade. Dentro de quadra, as equipes conseguem ainda um pouco devagar, mas já estão evoluindo bastante a cada temporada na parte de promoção dos ginásios, né? Uma simples ação de quadra com as mascotes. Hoje a maioria dos times já tem um personagem ali, uma mascote, para fazer essa interação com o público. É claro que muitas coisas na NBA que a gente vê que funcionam fantasticamente, como vídeos e iluminação, isso ainda é muito complicado de fazer no Brasil, porque custa muito caro e as arenas ainda não estão preparadas para receber esse tipo de entretenimento. Aproveitando e falando em relação às arenas, né, a nomeação das arenas vem começando a ganhar um certo espaço aqui no Brasil, né, no caso do futebol principalmente. O basquete também vai entrar forte nesse tipo de negócio? Eu acho que deve entrar e precisa entrar, né? Mas não depende só do basquete. Isso eu acho que é uma dificuldade de todas as modalidades de quadra. A gente não tem muitas arenas que conseguem receber grandes jogos, e ainda mais se você quiser fazer todo esse entretenimento na arena, é muito complicado. A gente conta nos dedos hoje aqui no Brasil quais arenas têm essa capacidade para receber um grande evento. O próprio UFC, quando veio ao Brasil, você pode ver que ele não consegue diferenciar muita coisa. É São Paulo, é Rio, é muito pouco. Mesmo aqui em São Paulo, a gente tem uma grande arena que é o Ibirapuera, mas para o tamanho da cidade de São Paulo é muito pouco. Uma arena só para receber uma final de voleibol, de Superliga, ou um evento da NBA, é muito pouco. Então, a gente ainda depende demais e fica... depende demais dessa palavra do que a gente tem hoje. Os clubes do NBB, eles pretendem e estão tentando, junto às prefeituras, da maneira como eles podem, mostrar que é necessária uma nova arena. São José hoje está esperando, está quase pronto uma arena lá em São José dos Campos. São José sempre lota de jogos no NBB. Então isso está evoluindo, não muito rápido, mas está evoluindo sim. Guilherme, você falou mais uma vez da importância do ídolo, né, para o desenvolvimento do esporte. A gente sabe disso em qualquer modalidade. Apesar desse movimento de repatriação dos craques que estão jogando lá fora e tal, inclusive na NBA, você acha que o Brasil, de certa forma, ainda se ressente de craques midiáticos como o Oscar, o Carioquinha? Esses jogadores que você mencionou, eles marcaram demais, né? Uma época, o Vlamir, a Mauri. Mas
se a gente for parar para pensar, são jogadores que... Por que marcaram época? Porque tiveram sucesso na seleção. O sucesso na seleção, o resultado com a seleção brasileira, ele ajuda muito nesse processo de desenvolvimento de um ídolo, né? Você falou o Oscar, por que o Oscar tem esse apelo absurdo quando a gente fala de basquete? Porque ele foi extremamente vitorioso na seleção, ele teve conquistas históricas, ele esteve vestindo a camisa da seleção por muitos anos. Carioquinha, a mesma coisa. Então, eu acho que esse período que o Brasil ficou sem disputar a Olimpíada, não tendo bons desempenhos em competições internacionais, atrapalhou um pouquinho. Guilherme, falando em seleção, já que você tocou seleção, o modelo de seleção mudou, né? Já há pouco tempo, uma mudança para uma renovação, né? Simbolizado até de certa forma pela contratação do Rubem Maiano, né? Campeão olímpico em Atenas 2004, né? E é um reflexo desse esforço, né? De renovar o basquete. Você acha que isso pode ser decisivo? Já há um garimpo nessa seleção dos mais novos e tal? É por aí? Os clubes também, eles tendem a contratar mais treinadores estrangeiros? É por aí? Olha, Carol, é importante, né? Isso não é uma coisa só do basquete. Algumas modalidades fizeram isso. O voleibol, há uns anos, trouxe alguns técnicos de fora. A ginástica olímpica passou por isso. Foi um momento que valeu a pena, que foi importante para a modalidade, de ter um técnico estrangeiro, uma nova visão. Os jogadores olham com outros olhos, não são técnicos que eles estão acostumados. Então isso foi muito importante nesse momento do basquete. Eu acredito que daqui para frente isso volte ao normal. Os técnicos brasileiros vão ganhando experiência. Os técnicos hoje eles têm a Associação de Treinadores e a Escola Nacional de Treinadores que eles desenvolvem esse novo trabalho para a evolução mesmo da profissão. E o caso do Rubem Maiano, o basquete trouxe um dos melhores técnicos que tinha por aí. Então, ter o Rubem Maiano aqui no Brasil é uma experiência fantástica e muito benéfica para esses técnicos. Eu acho que isso vai evoluir. Não acho que seja necessário trazer técnico estrangeiro toda hora. Eu acho que isso não é necessário no momento. Mas naquele momento, trazer o Rubem Maiano para defender a seleção, para ser o técnico da seleção, foi fundamental. Então quer dizer que a gente está no caminho certo e no caminho de retomar ali o encontro com uma medalha olímpica? Sem dúvida, Sérgio. Eu acho que estamos no caminho certo, os jogadores estão unidos, quem defende a seleção está bem focado nisso. O Maiano veio com essa filosofia e os jogadores entenderam. E o basquete nacional está crescendo aqui internamente. Isso ajuda bastante para que eles, quando cheguem na seleção, cheguem tranquilos. Antigamente a gente tinha muita polêmica envolvendo o basquete, isso acabou um pouco, não tem mais. Isso ajuda bastante, isso tem reflexo direto nos resultados e no desempenho da seleção como um todo. Guilherme, só uma curiosidade, a gente está falando em renovação de técnico e jogador. O que da nova geração, tanto de jogador quanto de treinador, você acha que pode ser um novo craque, uma nova aposta aí do basquete nacional? Olha, como treinador, o técnico do Flamengo, o José Neto, ele é um grande treinador, novo treinador que está aparecendo. Ele, por muito tempo, foi assistente técnico do Maiano e não estava defendendo nenhum time no NBB. Na temporada passada ele assumiu o Joinville e no ano seguinte pegou o Flamengo e já foi campeão do NBB. Então, uma aposta, assim, você me perguntou de imediato, é o José Neto como treinador. Como os jogadores, você tem o Vitor Benite, também um alarmador do Flamengo, que tem somente 21 anos, defendeu a seleção brasileira na conquista lá da vaga em Mar del Plata. Para citar um aqui do NBB, e a gente tem o armador, o Raulzinho, né? O Raulzinho que hoje joga na Espanha, que com 18 anos foi para o Mundial na Turquia, o Maiano apostou nele, é uma das grandes apostas
do basquete nacional hoje, ele está na Espanha, está muito bem lá, está tendo muito destaque. Sem contar o Lucas Bebê, que é carioca e aí do Rio de Janeiro, e ele é um jogador que tem grande chance agora de entrar no draft da NBA. Novinho também, eu acho que ele não completou 20 anos ainda, então ele tem um pouco mais de 20 anos, 21 anos, se eu não me engano, e ele é um pivô muito alto, um pivô que salta bastante, tem um estilo de jogo único, defensor, dá muito toque em terra, e deve ser draftado agora, deve ir para o draft da NBA agora, nesses próximos dias, ele deve ser draftado. Maravilha. Esse é o gerente de comunicação e marketing da Liga Nacional de Basquete, Guilherme Buzo, conversando conosco aqui no Negócio é Esporte dessa semana. E agora a gente vai pro apito final. Guilherme Buzo, gerente de comunicação e marketing da Liga Nacional de Basquete. Começando então nosso apito final com uma jogada de mestre, Guilherme. A criação da Liga de Desenvolvimento de Basquete foi uma jogada de mestre da Liga Nacional, porque muitos jogadores têm dificuldade de jogar no time adulto de 19 a 22 anos. Então a criação da Liga é para esses jogadores jovens talentos se desenvolverem. Jogada de mestre. Uma bola fora, Guilherme? Olha, eu vou generalizar a bola fora. Eu acho que toda e qualquer tipo de briga que há no esporte, eu acho que isso é sempre uma bola fora. Se é para brigar, que brigue na quadra e não fuja disso. Fica muito feio. Uma zebra, Guilherme. Zebra no basquete é complicado, viu, pessoal? É muito complicado. O basquete é um dos poucos esportes que a zebra quase não acontece. Mas eu vou deixar, assim, não posso falar de futebol? Não. Pode falar de futebol. Não, zebra, assim, eu lembro de menino, a zebra, Asa de Arapiraca ganhou do Palmeiras. Foi uma zebra impressionante. Fiquei triste. E uma aposta, pra gente fechar o nosso apito final. Uma aposta, Lucas Bebê. É um garoto aí do Rio de Janeiro, um pivô, muito alto, tem um jogo bonito de ver, ele gosta de dar muito toco, enterrada, teve uma excelente temporada, a primeira dele na Liga ACB lá na Espanha, e agora deve ser draftado, deve ir para o draft da NBA, e eu acredito que ele vai fazer bonito. Ele tem um perfil de jogador muito interessante que os americanos adoram. Eu acho que ele é uma grande aposta aí para o basquete nacional. Maravilha. Guilherme, você marcou uma cesta de 3 pontos. Queria muito agradecer a você, Guilherme Buzo, gerente de comunicação e marketing da Liga Nacional de Basquete, participando conosco nessa semana aqui no Negócio é Esporte. Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui. Sucesso para o NBB e para o basquete brasileiro. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Caralta. Obrigado pela essa oportunidade. Eu acho que é sempre muito legal falar de basquete e vamos torcer aí para que o basquete continue nesse caminho. Muito legal. Obrigado e parabéns pelo programa. Obrigado, um abraço, Guilherme. Muito bem, esse aí foi o gerente de comunicação e marketing da Liga Nacional de Basquete Brasileira, o Guilherme Buzo, participando conosco. E a gente está chegando agora no momento muito esperado do nosso programa. Está na hora da nossa Caixinha de Surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E na caixinha de surpresas dessa semana, a gente vai escutar a campanha da Fiat Automóveis para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo de 2014. E que caiu no gosto do povo, acabou até virando tema não oficial das manifestações que a gente vem acompanhando aí em todo o país, contra a corrupção, enfim, com várias solicitações do povo brasileiro. Quem canta a música é o Falcão, da banda O Rapa. Escuta aí. Pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar tudo em verde e amarelo, só pra ver o Brasil inteiro passando. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem com quem mais entende de rua. Vem com a Fiat. Como você ouviu aí,
A música composta por Simoninha, uma parceria da produtora S de Samba com a Léo Burnet, faz uma referência àquela cantiga popular. Esse apelo popular, embora voltado propriamente à torcida pela seleção brasileira, acabou ganhando a arquibancada dos protestos. Coincidiu e embalou as manifestações país afora contra a corrupção, mau uso do dinheiro público, entre outros problemas que a gente sabe merecem cartão vermelho. Bom, pega de surpresa, a Fiat já esclareceu que a campanha jamais teve conotação política. Mas a gente sabe que essa não foi a primeira vez, nem será a última que um tema musical assume sentidos, usos diferentes do original. Só para ficar também na área esportiva, um dos muitos exemplos foi a canção de louvor ao Papa João Paulo II na visita ao Brasil em 1980, que virou hino da torcida do Fluminense. Apropriações à parte, a gente torce por vitórias efetivas do interesse público e, é claro, pela vitória do Brasil na semifinal de amanhã contra o Uruguai. Bem, a gente está chegando ao final do nosso programa, que teve a produção de André Henriques, e a gente fecha o programa, como a gente falou sobre basquete, né, Alexandre? Nada melhor do que fechar o programa de hoje ouvindo a música tema do Space Jam, filme em que o astro do Chicago Bulls, Michael Jordan, joga basquete, nada mais, nada menos do que com Pernalonga e companhia. Isso é que é time, hein? Carol, até a próxima semana. Dizem até que o Pernalonga vai reforçar o basquete do Rio na próxima temporada, né, Sérgio? Um abraço aos ouvintes, até a próxima semana. E você fica então na companhia de Space Jam do grupo Quad City DJs. Obrigado pela sua audiência, até a próxima semana com mais uma edição de O Negócio é Esporte. Até lá!